Olá pessoal do sétimo ano, boa tarde para vocês, boa noite, bom dia. Não sei que horas vocês vão estar assistindo esse vídeo, mas é assim que a gente vai se encontrar a partir de agora, né? Pelo celular, pela televisão, pelo computador, onde vocês colocarem o vídeo, tá? Eu vou estar chegando até vocês. E a gente chega com o mesmo assunto que estava tratando lá na última aula. Não sei se vocês lembram, nós conversávamos sobre os povos americanos para iniciar a conversa sobre os povos africanos. Então a ideia era ver todos os povos, né? Hoje a gente vai começar a falar sobre o continente africano, né? É muito importante saber que a África é continente, não é país, né? E como um continente, ele é muito diverso, é muito grande. Possui vários tipos de natureza diferente, vários ambientes. E a gente vai ver um pouco dessa estrutura geral da África, né? E de quais são os principais grupos humanos que habitam a África ainda hoje em dia, tá bem? E na aula que vem nós vamos ver algumas formas de organização social que foram muito importantes para a África. Nós vamos ver o Mali, nós vamos ver o Songhai, que são grandes reinos. Nós vamos ver para a aula que vem também o reino do Monomotapa, né? A gente vai ver estruturas de Estado organizadas dentro dessa África. Para a aula de hoje, a gente vai contextualizar, então, onde é que está esse continente, quais são seus principais aspectos físicos e humanos, né? Então, pessoal, essa África, é muito importante que se diga que ela é banhada por 2 oceanos e 2 mares. Nós estamos falando do Oceano Atlântico, do lado oeste, e do Oceano Índico, do lado leste. Ao norte, nós temos 2 mares, o Mar Vermelho e o Mar Mediterrâneo. Então, é por essas portas, né, os mares são as grandes portas do continente, que nós vamos ter trocas diferentes e culturas também diferentes. Então, é muito importante conhecer os mares também para conhecer lá na frente quais são essas trocas, quais são os tipos de sociedades que se desenvolvem na África, tá? Mas ainda falando dos aspectos físicos. Então, a gente tem 4 tipos de vegetação diferentes, né? A gente pode falar 4 tipos de ambientes diferentes nessa África, né? Nós temos a primeira, que são os desertos. E aí vale destacar 2 grandes desertos que eles tomam boa parte do continente africano. É desses desertos que vem muita imagem que nós temos da África, né? A ideia de uma África seca, de uma África com pouca água, isso não é verdade. Mas a imagem que mais fica para a gente é a imagem desses desertos. E quais são? Nós temos um deserto mais ao norte da África, que é o deserto do Saara. Né? O deserto Saara é um grande deserto no norte do continente. E nós temos um outro deserto mais ao sul, que é o deserto do Kalahari. Então, no norte nós temos o Saara, no sul, sudoeste, Kalahari. Tá? No meio desses grandes desertos, nós temos outros climas. E aí quais são? Logo abaixo, a faixa do deserto do Saara, nós temos uma área que é de savana. Né? Essa área de savana, abaixo do Saara, ela é chamada de Sahel. Seria como se fosse as praias do deserto, tá bom? Abaixo do Sahel, abaixo dessa grande linha de savana, nós temos uma outra forma de ambiente, que são as florestas tropicais. E aí nós temos uma grande floresta tropical no centro do continente. Ela seria mais parecida assim com a nossa Amazônia, para vocês terem uma ideia. Então é realmente uma grande floresta, tá? E aí abaixo dessa floresta, novamente, savana e deserto. Então como que fica no final das contas, né, o clima, o ambiente na África? Nós temos no norte, no mar Mediterrâneo, um clima mediterrâneo, como o nome já está dizendo, bem próximo ao mar. Então ele lembra mais o clima do sul de Portugal, da Itália e outros países. Ao sul desse clima mediterrâneo, nós temos o grande deserto do Saara. Abaixo do Saara, nós temos as savanas. Abaixo das savanas, nós temos as florestas tropicais.
novamente uma área de transição, que são as savanas, e por fim o deserto do Kalahari, tá bom? E essa savana, ela é que tipo de ambiente? Que só para terminar de situar, é aquele ambiente que a gente vê assim, por exemplo, no Rei Leão, né? Que a gente vê naquelas imagens de caçada e tal, que a gente costuma ver da África, né? Ele é caracterizado por uma mata bem ralinha, né? Mais dominado por gramíneas, por espécies assim de arbustos, né? Espécies baixas. E ela é, então, mais povoada pelos animais de grande porte. É leão, hipopótamo, os búfalos, né? A maioria dos leões, tigres e tudo mais, tá bom? E aí, junto com essa divisão que é física, né, da África, nós temos também uma divisão etnolinguística. O que quer dizer isso? É uma divisão de grupos humanos que estão associados à língua. Então, eles são falantes de uma mesma família, portanto, eles não falam a mesma língua, são milhares de línguas, mas essas línguas elas têm proximidades, elas têm um tronco em comum, tá bom? E quais são essas línguas, né, que se ligam a cada povo? Nós temos, né, a matriz, ou seja, o grupo afro-asiático. Esse grupo afro-asiático ele fica no norte da África, em parte do deserto do Saara e nessa parte de clima mediterrâneo. E o que é que caracteriza esses grupos afro-asiáticos? Primeiro, eles não são necessariamente negros. Aqui a gente não está falando da África negra, tá? Então são grupos que são miscigenados com outros grupos do Oriente Médio. Então eles são aqueles povos do deserto, né? Os tuaregues, os beduínos, aqueles povos das caravanas. É muito parecido com aquela imagem que a gente tem do Oriente, né, dos países do Oriente Médio, tá? Abaixo nós temos uma área de transição, que é o próprio deserto do Saara, e aí a gente começa a África Negra. A África Negra, ela tem alguns grupos. O primeiro grande grupo dessa África Negra é o grupo Níger-Congolês, tá? Então, são os habitantes do rio Níger e Congo, mas que depois eles vão fazer uma expansão por quase toda a África. E nesse grupo nós temos várias correntes linguísticas. A principal delas é a Banto, tá? Essa é a que a gente vai acabar estudando outros grupos depois. Mas nós temos também a Mande como uma das correntes, a Voltaica como outra corrente, tá? Mas por que é que os Bantos eles são mais importantes? Porque os Bantos eles dominam a metalurgia, eles são povos agricultores, né? Constroem grandes civilizações e acabam por ter a metalurgia disputando espaço com outros povos. Então existem outras correntes linguísticas que vão perdendo espaço na África para a expansão banto. Então a maioria da África hoje é negra porque houve uma expansão desse povo banto, tá? Esse povo ele consegue se expandir porque ele estava armado, porque eles dominavam a agricultura, né? Então eles tinham uma organização social diferenciada. E nós ainda temos que destacar os povos nilo-saarianos, que são os povos que ficam ao longo do rio Nilo e do Saara, fica nesse espaço entre o rio Nilo e o Saara, tá? E eles são povos nômades, então eles são pastores, a maioria trabalha com o gado, e eles não são povos agricultores, então eles costumam estar cuidando dos rebanhos de gado e circulando nessa região, tá? Esses povos eles vão ter também muito contato com o mundo árabe. E por fim, o último grupo, né, linguístico que a gente tem na África é o povo Khoisan. O Khoisan ele é um grupo linguístico que tem uma linguagem instalada, então eles falam com a garganta, né, fazendo alguns sons como, né, além da vocalização como a nossa, por isso eles são chamados de Khoisan. E eles são ainda de uma outra organização social. Os Khoisan, eles não formam um Estado, eles não formam um grupo organizado politicamente. Eles vivem em tribos de caçadores-coletores até hoje. Então aqui a gente já vê que cada grupo linguístico também cria suas organizações sociais, tá? Então, só para recapitular o assunto da aula de hoje, vamos ver quais são os principais grupos linguísticos da África.
Nós temos na região leste, entre o rio Nilo e o Saara, os povos nilo-saarianos. Nós temos na maior parte da África Ocidental e da África Central os povos níger-congoleses. E nós temos lá em boa parte do sul da África e no deserto do Kalahari os povos khoissãs. Cada povo desses tem sua própria organização social, né? Uns desenvolvem grandes estados e outros vivem no sistema de caçadores-coletores. Eles não viram nem agricultores, pessoal. Então nós temos aqui, digamos, tipos de civilizações e tipos de organizações sociais diferentes. Na aula que vem nós vamos falar de alguns grupos, né? Esses grupos que formam estados, conseguem se tornar reinos, né? Criar grandes centros políticos, eles são na sua maioria povos banto, tá? Mas aqueles que não são banto também são de origem níger-congoleses. Então a gente vai acabar focando mais no grupo étnico-linguístico níger-congolês, tá bom? Então agora eu espero que vocês façam o exercício que está apontado no cronograma sobre a divisão da África, né? E eu vou corrigir depois com vocês, tá bom? Tchau, tchau, pessoal.